começar aqui, né, sem mais delongas, antes, claro, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Rodrigo de Oliveira e vou comandar então aqui os trabalhos da mesa do Multiverso Comic Con. A gente começa então dando boas-vindas aqui ao Ed Barrows. Palmas para ele, por favor. Boa tarde, senhor, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bom, gente? Estamos aí. Então, Ed, eu sei que o pessoal aqui já está esperando um tempinho já para saber um pouco da tua história, para quem não conhece ainda, né? Eu acho bacana a gente sempre começar do começo, né? Ver como foi a tua trajetória, porque muita gente com certeza que desenha pensa, poxa, será que um dia eu vou conseguir chegar na DC Comics, vou conseguir chegar a desenhar para Marvel, as grandes editoras americanas? Eu queria que tu contasse pra gente então como começou, como foi o primeiro traço, assim, para começar nessa carreira. Bem, eu comecei a desenhar ainda muito novo, né? Aos 4 anos de idade eu já desenhava. Mas a minha carreira profissional mesmo, ela só começou mais ou menos em 2003, na Bienal Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, que eu recebi alguns elogios lá de caras como o Will Eisner, né? O Paulo Eleutério Serpieri. Aí que eu caí na realidade de que era um universo possível de entrar. E praticamente foi com esse incentivo, né? Incentivos bons, né, gente? Incentivos muito bons, né? Que eu, sei lá, encarei o mercado, né? Mas a princípio os meus pais não queriam, não. Então, assim, foi uma luta, né? Queria que tu fosse doutor, queria que fosse advogado, aquela coisa que os pais às vezes querem que o filho seja. Meu pai é comerciante, né? Então ele me via como o sucessor dele no supermercado dele, né? No mercadinho dele. Então ele queria que eu pegasse o que ele já fez e transformasse em algo maior, né? Fosse o sucessor dele. Então, como eu não tinha ninguém na minha família que era desenhista, eu era a ovelha, tipo assim, o único da família, então ele não via essas possibilidades que era possível sobreviver nesse mercado. Então foi uma luta que já começou dentro de casa. E como começou a tua história com os quadrinhos? Porque tu disseste já, né, que começou a desenhar já desde criança, mas claro, né, sempre tem aqueles quadrinhos que tu começa a ler ainda na infância. Geralmente isso é um tipo de influência que tu ganha já desde pequeno. Quais foram os quadrinhos que tu começasse a ler na época? Bem, na época ainda que eu não sabia ler, a minha mãe ela gostava muito de Turma da Mônica, né? Então praticamente eu deitava com ela na cama e ela ficava lendo as revistas da Mônica, do Cebolinha pra mim e tal. E com quadrinhos de super-herói foi quando eu sofri um acidente de carro, né? Eu tinha 7 anos de idade, aí eu sofri um acidente, eu passei 3 dias em coma, fiquei entre a vida e a morte, né? Então eu passei 1 ano sem estudar. Então, os meus pais usaram justamente o quadrinho para me alfabetizar enquanto eu não estava em sala de aula. E foi aí que um amigo meu me trouxe a Tropa Alpha, que foi que eu comecei a gostar de quadrinhos de super-herói. Foi nesse período que entrou os super-heróis na minha vida, 7 anos de idade. E depois nunca mais saíram, então? Não. Para falar a verdade, eu passei 5 anos parado de desenhar. Meu pai ele pegou meus desenhos todinhos e rasgou todos na minha frente, né? Aí falou, olha, eu não quero mais que você mexa com isso. Aí ele me traumatizou, eu passei 5 anos parado, eu rejeitava a questão do desenho, eu não pegava, as pessoas perguntavam para mim, eu falava que eu tocava, mas eu não falava que eu desenhava mais, aquilo ficou tipo uma coisa que eu comecei a não ver com os bons olhos, entendeu? Eu vi que aquilo não estava trazendo alegria para eles, eu acabei excluindo isso da minha vida durante um período de 5 anos. Então eu fui estudar no conservatório, fui estudar música, né? Eu estudei violão clássico no conservatório. Tu toca violão pra gente aí depois pra tocar alguma coisa? Opa, vamos tocar daqui a pouco. Trouxe. Seria legal também, né? Desenho depois. Atirar o pau no gato ainda lembro, tá, gente? Sim, aí eu passei um tempo só tocando em bares, né? Tocando, vivendo de música. E o desenho ficou pra lá. Aí foi quando eu cheguei na Bienal de Quadrinhos, em 97, em Belo Horizonte, que eu recebi, apesar de ter passado tanto tempo parado, que as pessoas perceberam, pô, você desenha bem, cara, por que você não está vivendo disso ainda? Aí eu conheci o Luke Ross, né, que é o atual desenhista do Capitão América. Ele viu umas páginas minhas e falou, cara, você não está no mercado de quadrinho não? Por quê? Aí eu falei assim, não desenha bem desse jeito. Ele disse, não, você desenha bem pra caramba, cara, é só tentar. Aí ele foi os primeiros incentivos, os primeiros empurrões. Mas não foi fácil.
Foram 2 etapas para entrar no mercado americano. Eu vi que tu começasse com o Stone Cold Steve Austin, né? Que é uma coisa até que é bem curiosa, porque apesar de ele não ser um super-herói, né? O cara é parrudo, né? Vamos combinar, né? O cara podia bater talvez em alguns super-heróis que a gente conhece. Isso foi finalzinho de 99 e começo de 2000. Teve uma febre de wrestling, que é aquela de luta, né, a WWF lá nos Estados Unidos. Então apareceram umas oportunidades de ilustrar umas revistas de wrestling, né? Aí foi que eu comecei a fazer um monte de testes, aí fui mandando. Só que eu entrei tão rápido que eu não me preparei para entrar no mercado americano. Eu não sabia que eu ia ser massacrado, pisoteado, escarnecido, batido na cabeça, sabe? Isso numa época ainda bem antes das redes sociais, ainda. O pessoal hoje em dia, se quiser te malhar no Orkut, no Twitter, é muito mais fácil, né? Do que antigamente, né? Em 98, 99. Com certeza, né? Hoje com a tecnologia, tudo, com o sistema de comunicação que nós temos avançado, tudo isso ajuda muito. Mas na época, eu não me preparei para a pressão que iam exercer sobre mim, né? Que é a questão de cobranças. As cobranças eram muito grandes, né? Dos editores, eles não me conheciam, eu não conhecia o mercado, como que funcionava. Então as 3 primeiras edições foram terríveis para mim, tanto que eu fiz 3 edições e parei porque a minha anatomia feminina era horrível, a minha forma de diagramar as páginas eram feias pra caramba, eu precisava melhorar. Aí então parei 2 anos para estudar. Aí foi que eu fui estudando, que em 2003 eu voltei para o mercado americano já para desenhar o G.I. Joe, nos comandos em ação, no caso. G.I. Joe, que é bacana. Eu, na verdade, né, quando eu era criança, eu gostava de brincar com comandos em ação, mas os quadrinhos eu não cheguei a ler. Não sei se alguém aqui curte o G.I. Joe, chegou a ler os quadrinhos. Inclusive, eu contei a história do Cobra, né? Como o Cobra começou. O Cobra vendia carro, tá, gente? Tinha uma concessionária, o governo confiscou os bens dele todinho, aí ele ficou revoltado com o governo americano, por isso que ele tornou esse treco todo que ele era. Então, para variar, isso quer dizer que o governo americano criou outro vilão, né? Porque criou vários já no mundo real e agora criou então esse Cobra aí também. Criou o Cobra, né? E olha que ele não estava na recessão, tá, gente? Pois é, né? Agora é pior ainda. Mas então conta pra gente como é que foi, então, depois do G.I. Joe, tu tentaste fazer outros testes também em outros lugares, acredito eu. Bem, na época que eu estava fazendo G.I. Joe, eu trabalhava com um agente que ele era muito novo no mercado. E nesse mesmo período eu entrei para trabalhar como jornalista infográfico no jornal Estado de Minas. Então eu dividia o meu horário como desenhista no jornal Estado de Minas e também como desenhista da Image na época, que era o trabalho que eu estava fazendo, eu era para a Image. E tinha começou a ter uma briga entre o meu agente e o editor. Aí a vaca foi pro brejo lá, porque o editor começou a entrar em contato direto comigo, pulando por cima do agente. Aí a coisa ficou feia. Ele engolou ali naquele momento. Aí o editor perguntou: Ed, eu quero muito trabalhar contigo, mas eu não quero mais esse cara te agenciando. Ou tu trabalha comigo, larga esse cara aí. Ou tu fica com ele comigo. Aí eu peguei e resolvi chutar o pau da barraca, nem com um nem com o outro. Aí foi me dedicar ao jornal. Aí foi nesse período que entrou o Joey Prado, né? O Joey Prado ficou sabendo da história, que é o agente do Art Comics. Ele ficou sabendo dessa história, entrou em contato comigo. Na época, esse mesmo editor trabalhava com os desenhistas do Art Comics. Aí o Joey entrou em contato comigo na redação do jornal e perguntou: Ed, você não quer voltar a trabalhar com a gente? Não, tal. O teu editor ligou aqui, quer que eu te convença a voltar, tal. Aí eu falei pra ele: cara, faz o seguinte, eu volto a trabalhar contigo, com as comics, mas eu não quero mais papo nessa história, porque eu fui conseguido por um outro agente, não vai ficar legal, não vai ser justo, né? Entrar para as comics no trabalho de um outro cara, arrumado por outro cara. Então, eu entro para as comics, você consegue trabalho novo para mim. Aí eu voltei para as comics, aí logo de cara já arrumaram um trabalho para mim lá, rapidinho. E foi que, quando eu terminei esse trabalho para essa editora pequena, que é a Avatar, que o Daniel HDR trabalhou durante um tempo aí, assim que eu terminei esse trabalho, né,
eu perguntei para ele, cara, faz o seguinte, eu tenho meu salário do jornal, o salário é muito bom e tal, eu não quero mais trabalhar para editora pequena. Vamos tentar as grandes, cara. Se tiver que ter dor de cabeça, que seja com as grandes editoras. Aí eu comecei a fazer teste para Marvel e para DC. E por incrível que pareça, a primeira editora que me chamou não foi a DC, foi a Marvel, para fazer uma história curta do Wolverine. E tu recusasse o papel, o trabalho? Não, aceitei na hora, só que nunca chegou a história. Ah, tô até hoje esperando. Talvez um dia chegue ainda, dá uma olhada no correio ali, vai que não, tem ficado preso no correio. Hoje a Marvel só me chama para tentar ser exclusivo deles, né? Mas hoje não dá, eu sou exclusivo da DC até 2013. Né? E como é que foi o teste, os desenhos que tu mandasse para DC e para Marvel? Lembra quais foram, assim, o que tu mandasse para eles que talvez tu ache que tenha chamado a atenção? Primeiro eu sempre achei, e acho até hoje que quantidade não tem nada a ver com qualidade. Então sempre limitei a fazer poucos testes, mas com extrema qualidade. Então eu fiz 2 páginas de teste e mais uma pin-up, uma splash grande, e mandei para os caras. Eu achei que nunca fosse me chamar. 1 mês ou 2 depois a DC me chamou para substituir um desenhista que estava, não lembro se estava de férias ou se ele estava muito apertado e precisava de alguém para ajudá-lo, né? Aí só que o editor só me prometeu aquilo, né? Olha, eu queria que você fizesse essa história, né? Mas é só isso que você vai fazer para mim. Como se fosse um freela, assim, no nosso jargão jornalístico. Um fill-in. Não, é só isso, beleza. Aí quando eu estava na 15ª página, o editor já começou a falar, cara, tá muito bom o teu trabalho e tal. Olha, eu vou te passar uma história curta do Batman. Opa, Batman é outro patamar também, né? Que ia sair junto com o filme, né? O souvenir que ia sair junto com o filme com o Batman Begin, né? Aí eu peguei e fiz o Batman depois, e depois fiquei 3 meses sem trabalho na DC. Mas enquanto isso eu continuava no jornal, né? Continuei trabalhando no jornal e quando pintava alguma coisa eu fazia para DC. Aí no final de 2005, um editor, eu comecei a fazer ajudar o Joy Bennett, que estava atrasado lá com a Birds of Prey. Aí pintava 8 páginas aqui, 7 acolá, 5. Aí eu comecei a fazer 3 edições da Birds of Prey, só que picadas. Aí foi que apareceu para mim o Steven Walker, que foi o editor que foi responsável pelo meu contrato de exclusividade na DC. Ele viu meu trabalho numa mesa de reunião lá da DC, que é as quartas-feiras, a reunião deles lá. E os editores mostram trabalhos um para os outros, né, seus desenhistas, tá? E o cara viu o meu trabalho lá e falou, pô, é esse cara que eu quero para trabalhar comigo. Aí ele me convidou para fazer 2 edições do Firestone. Logo que eu terminei a edição do Firestone, ele chegou e disse assim, eu tô com uma mega saga aí, que é o 52, mas até então eu nem sabia do que se tratava isso. Aí eu falei, não, tô dentro. Ele queria um cara que tivesse o estilo que ele estava procurando, era aquele. Aí foi nesse período que o meu sogro morreu, né? Ele morreu, eu fiquei meio para baixo nessa época, né? Minha esposa também tinha se operado. Aí eu comecei a atrasar uma das edições e eu falei para ele, eu expliquei a situação que estava ocorrendo e falei, olha, nesse momento eu não tenho condições de dar prosseguimento porque a minha esposa se operou e o meu sogro morreu recentemente. Eu preciso de um tempo. Aí eu pensei que ele ia passar a edição para outro cara, né? Aí ele falou, Ed, faz o seguinte, quanto tempo você precisa para terminar a edição? Me diz aí quanto tempo você precisa que a gente faz de tudo aqui para segurar a edição para você e tal. Aí eu pedi um tempo, eles me deram o tempo que eu precisava para me recuperar. Depois que eu me recuperei, fechei a edição, faltava ainda metade da edição. Aí depois que eu fechei a metade da edição, veio as minhas férias, aí eu falei para ele, olha, eu vou ter que sair de férias, porque eu estou muito estressado, acontecendo muitas coisas e eu preciso sair de férias. Quando eu voltar e você precisar de mim, eu vou estar aqui. Mas esse 52 aí era uma série semanal da DC, né? Isso, saiu 4 por mês. E era difícil, claro, para eles te deram um tempo, né, naquele momento. Então, isso quer dizer que o teu trabalho realmente era super bom para que eles puderem, né, dar esse... Não, mas não foi nessa série. Desculpa, eu estava no Firestone. Tá. Eu atrasei o Firestone. A série ainda ia vir. Aí o que aconteceu foi que o editor falou, assim que eu cheguei de férias, eu falei, Steven, eu já cheguei, estou aqui, você precisa de mim. Aí eu pensei assim, pô, o cara nem vai lembrar de mim, né?
vai nem saber que eu existo, tô ferrado, não vou conseguir mais trabalho. Aí o cara, Ed, que bom que você chegou, você vai pegar a edição 6, 8, ele foi falando as edições que eu ia pegar. Aí beleza, eu fiz a edição 8, quando foi na 12 eu já não aguentava mais, o trabalho do jornal estava ficando muito puxado, né? E estava exigindo muito do trabalho do jornal, que eu pegava o trabalho no jornal, saía de casa 1h e só voltava às 10h30, 11 horas, chegava em casa, daí ia mexer com as coisas que ficavam ainda, né? Da DC. Aí então da DC eu trabalhava das 7 horas da manhã a 1h da tarde, almoçava, corria para o jornal. Quando eu chegava no jornal 11 horas, eu ainda ia trabalhar nas páginas, então aquilo está ficando muito puxado para mim. Aí eu falei para o editor, olha, não está dando para mim, estou muito cansado, a minha qualidade está caindo, então não vai ser bom nem para mim nem para vocês eu ficar nessa correria. Aí eu avisei o meu agente. Aí o editor gostou tanto do meu trabalho que ele falou, Ed, é o seguinte, a gente quer você como exclusivo nosso. Nós vamos te propor um contrato e você sai do jornal só para trabalhar com a gente. Daí ficou bacana, né? Porque daí depois, só com a editora, até quando mesmo teu contrato, 2014? É 2013. 2013. Então agora tu tá tranquilo por enquanto, pelo menos, para trabalhar em coisas como, sei lá, o Asa Noturna, que eu sei que tu faz, né? O que mais você está trabalhando na DC agora? Não, e nesse período aí eles ofereceram um contrato. Difícil foi convencer a esposa ali. Não, mas seu trabalho no jornal é carteira assinada, né? Tem plano de saúde, tem tudo e tal, né? Aí tem a credencial de jornalista que te favorece em determinadas coisas e tal. Não, você vai largar isso tudo, sabe lá, esses americanos são pirados e tal, de repente não dá certo. E o contrato era de 2 anos na época, né? Era 2006, o contrato venceria em 2008. E vai que não dá certo e tal. Eu disse assim, não, Silvana, mas é meu sonho e tal. Ela disse, se é o teu sonho eu te apoio, então, mas seja o que Deus quiser, né? Aí eu passei uma semana tentando convencer o jornal a me mandar embora, né? Ah, sim, né? Para poder ter todos os direitos, aquela lá de demissão. Aí falaram, não, como eu tinha ganho 2 prêmios pelo jornal, 2 prêmios internacionais, né? Pelo jornal, 2 prêmios na França, aí não queria mandar embora de jeito e qualidade. Eu falava, não, nem se você pedir demissão, eu te libero. Aí foi uma semana tentando, aí nada de me mandar embora. Todo dia eu conversava com os editores, até que eu cheguei, você não vai me mandar embora, então eu me demito. Não, cara, não faz isso, você tem família, tem os seus filhos e tal, você é louco, você não pode fazer isso aí. Aí eu disse, não posso, eu já fiz. Tentaram me convencer, mas sonho, você está correndo atrás do teu sonho, então tem que fazer, né? Aí foi que eu saí do jornal para me dedicar exclusivamente a DC. E aí fui fazendo, como que chama? Foi elaborando metas para mim, né? Que era a meta de cada mês ter uma performance melhor que o mês anterior, fazer um trabalho de crescimento, né? de evolução. Aí fui traçando metas para mim que o ano passado a gente quer fechar um contrato contigo, mas mais prolongado. Vai ser um contrato a princípio parece que eles queriam de 5 anos, aí eu bati na tecla, não. Aí foram negociando até que chegou os 3, né, os 3 anos, mas eles queriam um contrato bem mais longo. Porque aí no caso você já recebe uma certa, como a gente chama, atrativo de outras editoras, no caso da Marvel, né? Aí você já passa a ser atraente para a Marvel, aí isso começa a fazer proposta. Então nisso o DC foi alongando o contrato para ver se o olho gordo da Marvel, né, vai sair de cima, né? Acontece muito isso, então, essa briguinha, digamos, entre a DC e a Marvel, querendo pegar os artistas da editora concorrente. Acontece, com certeza. Os bastidores ali, né? Tem sim, as editoras, elas querem o que tem de melhor no mercado, né? Então elas buscam, nem que seja uma na outra, né? Então para ela te oferecer, para te tirar de uma editora grande, ela tem que te propor um salário grande. Então ela tem essa proposta, essa briguinha, assim. Aí às vezes a editora quer te manter, te propõe né? É legal para o artista isso, porque te favorece de uma certa forma, porque você tem alguém te oferecendo uma proposta, te fazendo uma proposta para te tirar de lá. Olha, te oferecemos isso, o salário é isso, você ganhar isso, tem bônus disso.
Aí você leva tudo aquilo para a tua editora, né? Olha, eles me propuseram isso, vocês vão cumprir? Não, então eu vou para outro. Foi o que aconteceu no jornal. A DC ofereceu tudo para mim, eu peguei tudo o que eles tinham oferecido em termos de salário, em termos de benefícios. Aí levei para o jornal na época que eu trabalhava. Olha, pessoal, a Warner me ofereceu, porque no caso desse pertence ao Warner, então eu recebi a proposta com selo timbrado da Warner em cima, né? Tá aqui, a Warner me ofereceu isso aí, vocês têm como cumprir? Aí o meu chefe olhou e disse: pô, cara, teu salário tá tudo em dólar aqui, você vai ganhar mais do que eu, não tem como te cobrir, não, né? Então, mas você já sabia também que ia ser isso, né? Porque teu sonho era trabalhar na DC, né? Claro que tu vai mandar pra eles dizendo: olha, cobre, tá, não vão cobrir, né? A gente tenta, né, gente? A gente tenta pelo menos, né? A intenção é tentar, claro. Então. Mas tá, depois que tu fechasse esse contrato com a DC Comics, os primeiros trabalhos que tu fizesse, que tu lembra assim de destaque, que gostaria de dizer pra gente? Eu fiz a Mega Saga 52, que foi uma das mais vendidas da década passada, né? Depois eu trabalhei no Atom, que é o Electron aqui no Brasil, se eu não me engano. Fui desenhista regular, foi a primeira revista regular que eu peguei. Depois eu fiz o Checkmate, depois eu fui trabalhar nos Titãs. Aliás, o Countdown to Adventure, e depois foi os Titãs. Aí nos Titãs eu fiquei um tempo, né? Fiquei um ano e lá vai motoada nos Titãs, eu nem lembro quantas edições eu fiz. Aí nisso apareceu um convite para o Action Comics. Aí eu fui trabalhar no Action Comics junto com o Greg Rucka. A DC me ofereceu 2 títulos na época. Ela me ofereceu o Action e me ofereceu a Liga da Justiça. Só que eu tava de saco cheio de trabalhar com grupos, né? Aí eu disse: não, eu vou pro Action Comics. E é legal que o Action Comics é tipo um gibi super clássico, né? Da DC Comics, então também tem todo o valor também trabalhar no Action Comics, com certeza, pro artista, né? E nasceu o Super-Homem ali, né, gente? Por mais que o Superman não tivesse na revista, que ela estava tendo aquele New Krypton, né? Que eles iam lançar, então eles tiraram o Super-Homem da revista regular dele para dedicar ele somente nessa série nova que era o New Krypton. Aí eu peguei, mas tinha esperança de que eu pegaria o Super-Homem muito em breve. Era teu objetivo, era as tuas metas, então era pegar o Superman. Isso. Aí eu fui trabalhar com o Greg Rucka, que era o escritor. Aí começou a minha briga com o Greg Rucka, né? Eu disse: não é inimigo não, tá, gente? A gente se dá muito bem. Só que tem caras que são complicados de você trabalhar. São gente boa fora, mas para trabalhar é meio complicado. Aí começou a minha briga com ele, aí eu decidi sair do Action Comics. Aí eu conversei com o Berganza e falei: olha, eu não quero mais trabalhar com o Greg Rucka, o que você tem para me oferecer? Ele disse assim: eu tenho umas edições do Green Lantern para você fazer. Aí me passaram umas edições do Green Lantern, comecei a fazer. Aí ele falou: Ed, nós temos uma mega saga chamada Blackest Night. Eu vou te oferecer 2 séries. O Blackest Night Batman e o Blackest Night Superman. O que você quer? Aí eu não pensei 2 vezes, tá doido pra trabalhar com o Superman. Eu disse: eu quero o Superman, eu quero trabalhar com ele. Tá? Aí foi daí que surgiu, né, que eu comecei a trabalhar no Blackest Night, que o Superman, assim que eu terminei, eles me passaram o Blackest Night on TCA, né, que é a Liga da Sociedade. E assim que eu terminei, o pessoal falaram para mim: Ed, você vai ser o desenhista regular do Superman. Todo mundo acha que foi esse transista que foi convidado primeiro, mas eu fui convidado primeiro que ele. Eu já estava 1 mês e meio, já tinha sido convidado antes dele, 1 mês e meio antes. E como é que rola a conversa com o roteirista também? Assim, vocês conversam ou ele geralmente só manda o roteiro e vai na tua e que tu sabe o que tu faz? Depende de roteirista para roteirista. Então, por exemplo, no caso dos Transins, que eu só recebi um e-mail dele durante quase 1 ano que nós trabalhamos juntos. E foi o e-mail que ele passou para o editor, que foi repassado em anexo para mim. Entendeu? Então ele tinha um e-mail, então, digamos assim, nem... Não, ele tinha um e-mail. Eu tinha até mandado e-mail para ele. Só que ele era um cara extremamente ocupado e tal, então não é um cara que você tem muito acesso a ele. Até mesmo porque ele escreve, faz adaptação para cinema, escreve para cinema, tem os livros dele também, então ele é um cara extremamente ocupado. Aí eu não tive muito acesso a ele. Mas no caso do Jeff Jones, né, que eu trabalhei com ele, muito tranquilo, ele conversa, é mais acessível. Aí tem o James Robson, que eu trabalhei com ele no War of the Superman, também nas séries Blackest Night, né?
O cara é extremamente acessível, a gente conversava, ele trocava e-mail, ele mandava e-mail para mim, eu mandava para ele, e-mail direto, né, sem passar por editor, nada, ele já mandava direto, a gente conversava, ele falava o que ia acontecer na série, nós saímos junto para jantar lá em Nova York, foi bem legal, assim. Aí depois eu trabalhei hoje eu estou trabalhando hoje com o Kyle Reeves, né? Então é um escritor fantástico, assim, me deixa quase como co-escritor dele. Então é uma experiência nova para mim, está muito legal assim trabalhar. Eu adoro trabalhar com escritores que são abertos, assim, que te dão aquele fluxo de liberdade muito grande, da qual você pode fluir, né, a arte do jeito que você quer. Ele deixa tão aberto a história que às vezes ele só coloca, eu imagino o Nightingale assim, mas o resto é tudo seu. Ele deixa uma linha só para fazer uma página inteira, 2 páginas, 3 páginas, e você viaja, eu vou viajando, gente. Né? E às vezes eu não gostei muito da ideia, eu conserto no desenho e falo, olha, eu pensei assim, assim, assado, o que você acha? Manda um layout para ele dar uma olhada. Adorei. Aí depois ele cria o texto de narrativa por cima. Aí tá sendo um trabalho totalmente diferente. Está sendo um trabalho assim que, sério, eu gostaria de trabalhar mais vezes assim. E é legal também que ele trabalha aqui no Brasil, né? Então agora com a tecnologia possível hoje, pode muito bem trabalhar aqui no Brasil, mandar seus trabalhos para lá e só fazer algumas visitas anuais. A vantagem de você ter uma tecnologia que te propicia isso é esse lance, de você poder trabalhar em casa, mandar teu trabalho para os editores fazerem avaliação, você tem uma resposta, pelo menos com as minhas editoras eu tenho uma resposta rápida. Assim, eu mando agora, e, sei lá, uns 2, 3 minutos depois, se elas não tiverem reunião, elas respondem, né, bem rapidamente. Aí é material antigo, tá, gente? Lá do Superman, material do ano passado. São os desenhos aí do Ed. Esses aí são os desenhos meus, feitos a lápis, né? Muito bonito esse. Eu não consigo ver, mas eu achei fantástico. Não, você não vê, não, você vai estragar teu dia. Vamos abrir para perguntas aqui do pessoal. Não sei se o pessoal está a fim de perguntar alguma coisa para o Ed Barrows. Se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Também do Lanterna Verde lá atrás também, veio acompanhar também na entrevista, que é importante, né? Tem uns Supermans por aí também, um Superman, né, com ele. Tem o Lanterna Verde ali atrás, tem o Superman ali. Tá bem, né? Nós estamos bem servidos de coisas da DC aqui, gente. Tô gostando de ver. É verdade. Tem umas perguntas ali, por favor. Eu queria saber o que tu acha agora que tiraram a cueca por fora da calça do Superman. O que tu achou que isso ficou melhor? Qual é o teu nome, amigo? Fábio? Ei, Flávio, mérito meu, fui o último desenhista a desenhar o Superman com a cueca pro lado de fora, tá, gente? O garoto, hein? Não, mas agora eu criou vergonha na cara pra tua cueca pra dentro, rapaz. Pois é, e até o próprio filme também agora vai ter, né? O Superman não vai ter mais a cueca pra fora da calça, né? Então já totalmente fora já, então, da Superman, esse lance. Não sei, cara, eu acho que, Flávio, opinião pessoal minha, eu tô tão acostumado com a cueca pro lado de fora que parece que fica faltando alguma coisa, não é verdade? Alguém já notou isso? Cadê aquele vermelhinho pro lado de fora? Parece que ele tá nu agora, né? Parece que ele tá nu agora, sem aquela cueca. Ele tá com uma roupa mais alienígena, né? Tipo uma armadura e tal, né? Não sei, eu ainda não me acostumei ainda com o visual, né? Eu não gostei muito, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, sei lá, estou meio controverso a isso, ainda não cheguei a um denominador comum, sabe? Quem sabe eu me acostume futuramente, mas ainda prefiro a versão clássica dele. Eu acho que dava para ter trabalhado no Superman na versão clássica dele. Respeitar algumas coisas, mexer sim, porque precisa ser modernizado, mas eu acho que, talvez eu me acostume com o visual novo dele mais para frente, né? Mas eu tô sentindo a falta de alguma coisa vermelha pro lado de fora. Mas é legal também, não sei se chegasse a ver as fotos já do que saíram aí do Superman, Man of Steel, com o Henry Cavill fazendo o Superman. O que você tem achado das fotos que tem visto? Não sei se tem algum material também de bastidores, a gente não sabe se tu vê ou não, né? Mas vai ter cara aqui reclamando que não tem um pega-rapaz aqui na frente, né, gente? Tá vendo? É um penteado meio Elvis pra trás, assim, né? Olha lá, Elvis Presley, né? Mas cara, sei lá, eu tô gostando, assim, ainda não dá pra ter uma ideia, um apanhado geral, porque com certeza eles não vão mexer muita coisa, né? Ainda estão naquela fase de concepção ainda. Então a gente não dá ainda pra ter
uma opinião formada, se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu lembro logo que eu vi o Lanterna Verde, eu não gostei de cara. Bati o olho, não gostei desse traje, não. Esse negócio do pé dele aqui não ficou legal. A minha opinião ficou formada na hora que eu vi o Green Lantern lá. Eu já não gostei. Mas no Superman ainda não deu para ter uma opinião, porque não deu para ver o cara voando, não deu pra ver, sei lá, como é que vai se movimentar. Eu só achei a capa dele, parece uma cortina muito longa, né? Parece ficar pesada, né? Parece bem pesada. Não sei, cara, como é que vai ficar isso na questão de movimento. Porque, por exemplo, o Super-Homem que eu desenho, o Superman que eu desenho, ele tem a capa curta justamente para gerar movimento. Se no desenho é difícil gerar movimento nele com a capa longa, eu fico imaginando isso no geral, assim, no real. Aí que vai ser muito difícil, vai ser complicado. Mas vamos ver, né? Só dá para ter uma ideia depois que a gente vê pelo menos um trailer do filme, um teaser trailer, para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar. Porque é interessante, porque aquele Superman no Retorno, por exemplo, pode ter várias falhas, mas o Superman voando era muito bom, era uma das coisas melhores, aliás, do filme era o Superman voando, ele tinha uma velocidade, ele tinha, não sei se tu concorda comigo ou não, né? Mas no Retorno aquele do Bryan Singer... nas cenas do Superman voando, eu achava legal, e também porque a questão que como eu estudei animação, então via muito a coisa muito falsa ali, entendeu? Muito CGI, assim. Muito como se fosse uma animação bem trabalhada. Não é que nem, por exemplo, o filme de 78, tá certo, é um filme limitado na questão de tecnologia naquela época, mas te passa pelo menos quando a gente saía do chão, a gente passava uma realidade diferente, que ele estava voando realmente. E o Superman do Bryan Singer não conseguiu me passar isso, entendeu? Fora que eu olhei aquele filme várias vezes e, sério, eu não consegui enxergar o Superman ali, cara. Eu não consegui ver o Superman ali, sei lá, aquele escudo muito pequeno, aquela capa cor de, sei lá, de vinho. Eu não sei, ficou meio estranho. Eles tentaram pegar uma coisa, uma continuação de algo que deveria deixar no passado. Aquilo ficou bom lá naquele período, entendeu? E aquilo deveria ser respeitado, manter aquele negócio lá no passado. E fazer algo novo, que eu acho que é o que a DC está fazendo nesse momento. Agora com o Zack Snyder a ideia é fazer uma coisa diferente, né? Do que se espera, pelo menos, né? Eu estou com com muitas esperanças de nós termos algo realmente bom, né? Fora que eles pegaram o uniforme, as cores clássicas, que seria um azul, que nem o menino está usando ali, que é o bebezinho está usando ali, ó, né? Que são as cores clássicas do personagem, e colocaram uma cor que identifica muito a bandeira americana daquele jeito. Você tirando o amarelo, é a bandeira americana praticamente, né? Sim. Então eles querem universalizar o Superman. Então eles colocaram um azul diferente, né? Você vê que é mais um azul acinzentado. Então eles estão querendo tirar o Superman dessa característica de ser um personagem americano. Porque na verdade o cara é um alienígena, né? O cara veio de outro planeta. Então ele não pertence a um lugar específico, né? Mas sempre nos Estados Unidos eles sempre tiveram a mentalidade que o Superman é deles, e é isso, e aquilo, aquele outro. Teve até uma briga lá no ano passado, acho que foi esse ano passado, não foi, que o cara colocou o Superman, o roteirista colocou o Superman rejeitando a nacionalidade americana dele. Isso gerou uma polêmica desgraçada nos Estados Unidos, saiu no New York Times, no Washington Post, no Chicago Tribune. E tem aqueles quadrinhos também que se o Superman tivesse sido criado no Reino Unido também tem, né? Acho que foi na Rússia, não foi? Ou foi a Rússia? Foi no Reino Unido? Bom, foi na União Soviética, eu acho. Foi. Bom, enfim, mas é interessante ver também essas outras ideias também. Bom, nosso tempo está quase acabando aqui. Mais alguma pergunta aí do público? Recriando a origem. Se tu tem um personagem novo, como é que funciona assim? Eles são acessíveis, eles olham o teu trabalho, assim, criar personagens novos, coisas novas. Qual é o teu nome, amigo? Júnior. Bem, Júnior, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. No caso, você está falando de um personagem meu mesmo, pessoal meu? A DC ela tem várias linhas, né? Que é uma linha Vertigo, que eles aceitam material autoral, né? Inclusive tem até o Bairro Mundo que estão publicando lá, né? Os Gêmeos, com histórias autorais dele mesmo, né?
Então, dentro da DC não tem tanto essa brecha que você está falando, mas eles têm uma linha específica para isso, que é a linha da série Vertigo, que aí eles aceitam material autoral, né? Já é mais voltada para esse fim específico, né? Que aí é um material legal, assim, você tem muita coisa da linha Vertigo que realmente vale a pena, que tem aquele American Vampire, né? Que até o Rafael Buquerque daqui de Porto Alegre que desenha, né? Tem o The Tripper do que é que é autoral mesmo dos irmãos Fábio, né? O Gabriel e o Fábio, né? Do By the Moon. E na DC tem isso, né? Tem essa linha Vertigo que é justamente para esse tipo de material. Mas material editorial da DC não. Tudo que você cria, por exemplo, se eu criar algum personagem novo, no meu contrato especifica que a patente passa a ser da DC, porque eu estou criando material para DC. Entendeu? Inclusive está até uma briga da família do Jack Kirby, né, que está querendo rever os direitos de vários personagens, do Quarteto Fantástico, de um monte de personagem que ele criou lá na década de 60 para Marvel. Só que ele tinha contrato. Então isso já estava explícito no contrato dele, que todo material criado durante o contrato pertence à editora. Então todo o material que a gente cria para DC, por exemplo, eles passam um pequeno roteiro, uma prévia do roteiro de como vai ser o personagem, assim, os poderes dele e tal. Aí eu pego essa sinopse que eu recebo e começo a criar um molde visual a partir disso. Mas esse personagem já passa a ser da DC, automaticamente já passa a ser deles. Eu perco o direito de criação nesse caso. Então, tá certo. Ed Barrows, cara, agradeço a sua participação aqui no Multiverso Comic Con, nesse primeiro bate-papo de hoje aqui. Palmas pra ele. De palmas, na verdade. Você não pediu pra palmas, o pessoal já ia ter palmas do mesmo jeito. Mas olha, quem quiser saber mais do Ed Barrows, hoje aqui, ó, na nossa programação, tem mais um bate-papo que vai falar do rumos da DC Comics pós-reboot. Olha, eu nem vou levantar, gente, é 1h da tarde. Não, mas a gente tem mais um papo ainda no meio ainda. Tem um papo no meio? Pode ficar aí muito fora do microfone. E depois também tem autógrafos com Ed Barrows às 4 horas da tarde no palco Gibi, que é o palco aqui em cima. Olha só. Obrigado, até daqui a pouco, tá? Tchau. Até daqui a pouco.